Hibernate. O Hibernate é um framework de mapeamento objeto relacional, ORM, para Java, que simplifica a persistência de dados em aplicações. Ele atua como uma camada intermediária entre o código Java e o banco de dados, permitindo que os desenvolvedores interajam com o banco de dados usando objetos Java em vez de SQL. Principais características do Hibernate: mapeamento objeto relacional, ORM, permite que entidades Java sejam automaticamente convertidas em registros de banco de dados. Independência de banco de dados, suporta diversos bancos de dados: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, etc., permitindo trocar de banco sem modificar o código-fonte. Geração automática de tabelas. Pode criar e atualizar o esquema do banco de dados com base nas classes Java. Gerenciamento de transações. Suporte a transações ACID com integração a JPA, JDBC e JTA. Cache e otimização de consultas. Possui cache de primeiro e segundo nível para melhorar a performance. Consulta via HQL, Hibernate Query Language, permite escrever queries independentes do banco, além de suportar JPQL e Criteria API. Exemplos de uso do Hibernate: criar uma classe de entidade. Então aqui eu tenho a anotação entity, table, aqui o nome da tabela, usuários, e aqui eu tenho uma classe usuário. Ela vai ter o ID, né? E aqui são os atributos private, long, né? E dois atributos string, nome e e-mail. Exemplo de uso do Hibernate: configurar o Hibernate hibernate.cfg.xml. Então aqui é um arquivo XML de configuração do Hibernate. Aqui eu tenho JDBC, que é o driver, banco MySQL, e aqui o endereço do banco, a porta e aqui o nome do banco. Aqui eu tenho usuário e senha, e aqui eu tenho dialect, que seria o MySQL, e aqui update. Aqui eu tenho um exemplo: salvar um objeto no banco de dados. Tá? Aqui a linguagem em Java, né, do Hibernate. Essa seria a configuração de salvar. Aqui eu estou criando uma instância aqui da classe usuário. E aqui eu estou acrescentando, né, esse atributo aqui, setName. Eu estou acrescentando o nome João e o endereço de e-mail. Feito isso, eu estou aqui dando commit, o save, né? Save user e o commit. E encerrando a sessão. E aqui eu tenho salvar um objeto no banco de dados. Na verdade, o mesmo exemplo, né? Anterior. O Hibernate, embora seja uma implementação popular da JPA, Java Persistent API, possui suas próprias anotações que estendem a funcionalidade da JPA. Aqui estão algumas das principais anotações específicas do Hibernate. Então eu tenho esse aqui, @GenericGenerator, fornece uma maneira mais flexível de gerar valores de chave primária, permitindo o uso de geradores personalizados. Tem o parameter, usado em conjunto com GenericGenerator para fornecer parâmetros de configuração para o gerador. Eu tenho o typedef e o typedefs, permitem definir tipos personalizados para mapear atributos Java para tipos de dados de banco de dados específicos. Tem a fórmula, permite definir colunas calculadas que são derivadas de outras colunas na tabela. Eu tenho where, especifica uma cláusula where
que é aplicada a todas as consultas que envolvem a entidade. Tem o cascade. Essa notação é utilizada para aplicar operações em cascata específicas do Hibernate. Tem o batch size. Otimiza o carregamento de coleções, definindo o tamanho do lote para consultas SQL. Tem o nationalized, usado para mapear um atributo string para um tipo de dados de string nacionalizado no banco de dados. Tem o atributo type, usado para subscrever o tipo padrão de hibernação. Agora, uma comparação aqui entre as anotações do Hibernate e do JPA. Em relação à entidade, é a mesma notação, entity ou entity. A descrição marca uma classe comum à entidade JPA. Tem o identificador, que também é o ID, tanto para JPA quanto para Hibernate. Define o identificador primário da entidade. Geração de identificador, generate value. Generate value também é a mesma notação. A coluna também, column e column. Tabela, table. Chave estrangeira, para JPA, menu to one, join column. E para o Hibernate, menu to one, join column. A mesma notação também para chave estrangeira. Relacionamentos um para muitos, one to many também, então são praticamente iguais. Relacionamentos muitos para muitos, many to many. Sequência generator. A diferença está aqui. Para o cache, eu tenho essa anotação adicional no Hibernate, que é a cache. Já no JPA não tem. Fórmula, tem essa anotação fórmula só no Hibernate. Tipo de discriminação, discriminator, column, também a mesma do Hibernate. E herança. Tá? E é isso, pessoal.